Pai, nós queremos te glorificar por esse dia que o Senhor nos deu, a tua presença desde a parte da manhã no culto, onde pudemos curtir, Senhor Deus, a tua presença tão perto, através do louvor, da comunhão, e podemos te glorificar porque essa mesma intensidade de presença não mudou. O Senhor nos ama, seja bastante gente ou pouca, o Senhor mesmo já deixou definido isso. Onde houver 2 ou 3, ali estarei eu. E eu te glorifico pelo teu nome, te glorifico pela tua presença, te glorifico pelas pessoas que estão aqui. Eu te glorifico por causa do casamento dos teus filhos, do matrimônio deles. E que seja, Senhor Deus, guardado, blindado em nome de Jesus. Por favor, Pai, guarda o casamento dos teus amados, a família, no nome de Jesus Cristo, que eles possam a cada dia estarem mais coesos em ideias, em projetos, que possam crescer. Cura as famílias em nome de Jesus, cura os relacionamentos em nome de Jesus Cristo. Peço que a igreja seja forte através das famílias, Pai. Abençoa os nossos jovens no nome de Jesus Cristo, e dai-nos, Senhor Deus, famílias, dai-nos bons casamentos aqui, em nome de Jesus, amém? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Falando de casamento, a figura do casamento, ela é usada frequentemente nas Escrituras. Quem gosta de ler a Bíblia, seja de Gênesis, Apocalipse, ou vai lendo assim, vai pegando e lendo, perceberá em muitos textos ênfase referente ao casamento. E essa figura do casamento na Bíblia, ela é para representar a relação entre Deus e o seu povo. Grave isso. O teu casamento nada mais é do que sombra daquilo que há de vir, daquilo que vai acontecer na realidade. Aquilo que vai acontecer, isso é a união de Deus com o seu povo, a união de Cristo com a sua igreja. E se compararmos esse negócio, tem muito a ver mesmo com essa união de Cristo com a igreja, tem muito a ver com esse negócio de casamento aqui. Tanto é que esse nosso casamento aqui na terra, ele mostra, ele é um símbolo, ele aponta para a verdadeira unidade entre Jesus e a igreja. Porque o nosso casamento não vai ser para sempre. Uns vão dar glória a Deus por isso, outros vão falar, ai que peninha, né? Mas nós não vamos permanecer casados para sempre. A ordem de Deus é até que a morte nos separe. O Velho Testamento, ou no Velho Testamento, se você começar a ler, você vai perceber que Deus, ele se apresenta como o esposo, como o marido. E o povo de Israel, um povo que eu já passei aqui antes dessa minha saída de quase uns 20 dias, a família está ali, são culpados por causa disso. Eu falei uns dias atrás sobre essa formação do povo de Israel, né? Que através de um casal, Deus decidiu formar um povo. Através de Abraão e Sara, Deus decidiu formar um povo. E esse povo, chamado povo dos hebreus, que hoje é Israel, esse povo seria um povo peculiar dele, um povo só dele, mais de ninguém. Quem está me entendendo? Hoje é o povo de Israel, mas Deus é que formou esse povo, através de um casal que já era avançado em idade, não podia ter filhos, a coisa tal, era desse jeito, mas Deus formou, para que esse povo, Israel, fosse uma testemunha da glória de Deus, das bênçãos de Deus, da presença de Deus, em todas o restante das nações. Isso daí foi um zelo de Deus.
Quando nós compreendemos a riqueza deste símbolo do casamento entre Deus e o seu povo, nós vamos dar mais importância ao nosso casamento e vamos também dar mais importância ao nosso relacionamento com Deus, referente à obediência, referente à fidelidade, todos os dias da nossa vida aqui na terra. Alô? Aí então, eu estou falando disso porque quando se fala em casamento, se fala em amor, se fala em relacionamento conjugal, a gente vai direto num livro da Bíblia, Cânticos dos Cânticos. Chega lá, é um livro cheio de amores, sim ou não? Um livro cheio de amores, que fala do amor de um homem por uma mulher, o amor de uma mulher por um homem, coisa fora de série. Tanto é que nosso texto de convite de casamento, nós tiramos até um verso, né? Palavras de Salomão, dizendo no nosso convite de casamento. Lembra, filhinha? Tudo que Deus faz permanece para sempre, né? Isso é a palavra de Salomão. Então são coisas assim poéticas, é uma poesia linda, sabe? Que Salomão sempre usou em seus livros. Mas o que eu achei de palavra para essa pregação não tem nada a ver com Salomão, mas é um texto, filhos e filhas, lindo, de uma pessoa apaixonada escrevendo para a sua amada, e não tem nada a ver com Salomão. É justo um tal de Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, pós-exílio, um cara, com perdão da expressão, ferrado, porque as suas profecias, o jeito dele falar, ninguém acreditava, e era duro, ele profetizar era difícil. Aí, lá no capítulo 16, o versículo de 8 a 14, Deus usa Ezequiel com essas palavras. Deus falando com o seu povo, como o marido falando com a sua esposa. Presta atenção então. Ezequiel 16, de 8 a 14. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento, uma aliança, e estabeleci uma aliança com você. Aí Ezequiel diz: essa é a palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Deus ainda falando com o povo: eu a banhei com água, eu te lavei com água, e ao lavá-la, limpei o seu sangue, e eu te perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu te vesti de linho fino e te cobri com roupas caras. Te enfeitei, te adornei com joias. Pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida, eu te arranjei o melhor restaurante, a melhor comida, era a melhor farinha, o melhor mel, o melhor azeite de oliva. Você, falando com o povo de Israel, se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por causa da sua beleza, porque o resplendor que eu dei a você tornou perfeita a
sua formosura. Aí Ezequiel volta a dizer: palavra do soberano, o Senhor. É uma palavra de um homem apaixonado por uma mulher, poeticamente e usado profeticamente para revelar o amor de Deus por Israel. Alô? Quem me entende? Foi revelado através dessas palavras o amor de Deus, o quanto ele amava Israel, porque ele contava só com este povo, ele formou esse povo do nada. Por isso é poético. Quando te vi, você não tinha idade para amar, você não tinha nada, eu tive que formar você, eu tive que dar o perfume, tive que dar comida, eu tive que dar vestes. Deus formando um povo com todo carinho, para que aquele povo vivesse só para Ele. E por Ele, todas as nações, por esse povo, todas as nações iriam conhecer esse Deus maravilhoso. Se vocês lerem em casa, Cafu, se vocês lerem em casa, juntinho, bonitinho, beijinho aqui, agora vamos ler. Ezequiel 16, de 8 a 14, mas continuar, vocês vão perceber que esse povo, considerado a noiva de Deus, esse povo, ele trai Deus, ele se prostitui com outras nações, ele se rasga para outras nações, se abre e se perde. E Deus se sente traído. É só depois, não agora, vocês lerem em casa essa continuidade da história aqui. Versículo 15, 16, vocês vão ver o que é que esse povo aprontou com Deus. Deus se sentiu traído. E essa nação, por causa disso, se espalhou na face da terra. Deixou de existir até 1948, onde volta a nação de Israel ser considerada nação, porque eles estavam espalhados, eles começaram a voltar, e era uma promessa de Deus, aliás de Jesus. Jesus disse: quando vocês virem a notícia de que a figueira está brotando, isso é, Israel está voltando, para onde? Para o seu lugar, lá para Jerusalém, fique sabendo que está próximo o fim. Isso começou a acontecer desde 1948. Mas quando ele se espalha por todas as nações, Deus teve um plano. Esse povo falhou. Eu vou agora abrir oportunidade, não só para um povo, mas para todos os povos, tribos, raças e nações, de todos os lugares, todo o canto do planeta Terra, que entender a minha mensagem, entender a minha intenção, o meu propósito, eu vou fazer de todas as nações, daqueles que me entenderem e receberem o meu plano, eu vou fazer dessas pessoas o meu povo. Por isso a igreja de Jesus Cristo hoje está espalhada em toda a face da terra. É a igreja, não existe negócio, a igreja de casa favorita é a única, não. Todas as igrejas, a igreja daqui, 3, 4 quarteirões aqui para baixo, é a igreja de Jesus, como nós somos igreja, como você é igreja, mesmo estando sozinho. Quem está me entendendo? O mesmo simbolismo do Antigo Testamento aparece em várias passagens do Novo Testamento, em especial Efésios capítulo 5. Eu vou pedir para eles colocarem. O versículo 25 a 27 aparece através de Jesus Cristo, né? De Paulo, dando assim umas orientações referente ao casamento, dando algumas orientações referente ao marido, como que ele deveria se comportar dentro de casa, diante de sua esposa. Efésios 5, o verso 25, verso 27, depois o 32, vamos ver. Mas diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Quando está falando aqui, Cristo amou a igreja, já não é mais
só Israel, mas é gente de todo canto da terra. É gente de Israel até os confins da terra. Com certeza ele já estava pensando no Brasil. Até os confins da terra. Deus pensou em nós. Jesus pensou em nós. Pensou em você como uma pessoa que estava pronta para receber essa mensagem e se tornar igreja junto com a gente. Quem está me entendendo? Ok. Aí ele diz: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Mesma coisa do Antigo Testamento, de Ezequiel. Assim como Deus lavou aquele povo, assim como Deus purificou, Cristo Jesus, Ele limpa a igreja através da palavra. Toda vez que a gente vem pregar aqui, não é porque tem que ter uma pregação domingo. Isso é não pregar domingo. Mas a pregação é muito importante, porque a igreja é lavada, purificada através da palavra. E aqui está dizendo que o Senhor Jesus purifica, através de água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a essas que as mulheres ficam preocupadas aí, mas uma igreja santa e sem defeito. Aí o versículo 32 diz assim: grande é esse mistério. O mistério do casamento seu, Priscila, com o menino? O mistério do casamento seu, menino, com a Grazi? Não, o mistério do casamento entre Cristo e a igreja. Um povo formado entre todas as nações. E você deve dar glória a Deus que você faz parte dele. Então Deus volta a ter a mesma atitude através de Jesus, para reunir em todos os lugares, de todas as nações, e fazer de todas essas pessoas um povo, para ser representante dele, assim como Israel foi, Fabiano, e falhou no Antigo Testamento. Eu creio que o desejo de Deus é que a gente não falhe, não seja como Israel. Mas vamos lá. Na época bíblica, Antigo Testamento, o Novo Testamento, na época bíblica, o casamento ele tinha uns costumes que é bem diferente do nosso. Quando falava em casamento, era um banquete, que não era um dia só, começando às 5h30, eu quero me casar no pôr do sol, aquela coisa, no pôr do sol nada, mas eu quero me casar, a mulher fala. E aí quando é 11 horas, meia-noite, sei lá, 1h da tarde, a turma vai embora, e já dançou, já fez o que tem que fazer, e dançou. Mas demorava dias, semanas o casamento, era muita festa. O noivo começava assim, ele saía de sua casa e ia para a casa da noiva, e ali começava a festa. Lá, ela estava esperando o noivo com as suas amigas, com os seus convidados. Era desse jeito. O noivo ia para lá, a noiva já estava no lugar, esperando. Aí começava a festa. E eu fiquei pensando assim, por que uma semana? Porque a coisa mais difícil é tirar a mulher de perto de sua mãe, do seu. Por isso acho que demorava o homem uma semana a festa, né? A coisa mais difícil é arrancar a mulher de lá de perto dos pais. Mas isso é coisa minha. A partir dessas bodas, a partir deste casamento, agora os dois se tornam, quando ele tira a mulher de casa, leva para a casa dele, eles se tornam aí uma só carne e morariam juntos pelo restante da vida deles. O casamento de Cristo e a igreja tem essas semelhanças, porque Jesus, preste atenção nisso, ele veio ao mundo e fez grandes promessas. Eu não sei quando você casou, se é que você lembra, se você estava bem no dia, aquele momento dá risada, aquele momento que você fez promessas para ela, chegou a fazer, lembra disso? Aquilo lá, Deus foi testemunha aquelas palavras. Isso chama-se pacto nupcial. Alô? Chama-se aliança, voto. Certo? Voto. Você fez um voto.
Então você falou, tem gente que usava folha e tremia tanto que não conseguia ler, né, a folha naquela hora. Outros usam hoje celular, arruma tudo direitinho, aí quando chega na hora não acha o bagulho que ele tanto planejou, aí vai lá, alguma coisa do WhatsApp lá mesmo, tá bom. Mas na hora de falar o voto, eu acho que é a coisa mais difícil. Na minha época não tinha nada disso, eu tinha que falar e ponto final. Mas o voto é muito importante. Deus é testemunha daquelas palavras, porque é aquele momento de você despejar seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos, a sua alma para dentro da alma da outra pessoa. E aquela outra pessoa, quando manifesta os seus votos, os votos dela, desejos, projetos e sonhos, vem tudo para dentro de você, para dentro da sua alma. Isso é o casamento. É muito complicado quando se fala em ruptura, porque é como se estivesse pegando uma folha, passado cola nela, e cola na outra folha e colar das duas. No momento que rasga, se não houver depois uma cura interior, vai ficar vestígios da alma da outra pessoa. Seriamente isso. Então tem que haver uma cura interior aí. Quem está me entendendo? O pacto, ele é muito sério. E a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo, quando vem conquistar o seu povo, como um marido vem conquistar a noiva, ele sai de sua casa, alô? Né? Ele sai de sua casa e vem para a terra, vem para o planeta Terra. Jesus veio ao mundo e fez promessas, assim como Deus fez promessas, fez aliança com o povo de Israel. Falar, mas então não vai dar mais nada certo? Tem promessa de Deus que Ele ainda irá atrás de Israel. Tem uma promessa bíblica. Não que Ele quebrou a aliança, mas Israel quebrou. Mas por ele permanecer fiel àquilo que Ezequiel 16 disse, aquela promessa, ele ainda correrá atrás de Israel. Naquela guerra do Armagedon, Israel clamará e ele virá em seu socorro. Isso é fidelidade na aliança. E aqui mostra que o Senhor Jesus, assim como no Antigo Testamento, Deus eterno fez aliança com aquele povo, o Senhor Jesus faz grandes promessas à igreja que estava sendo formada. Ele faz aliança com ela, e essa aliança é no seu próprio sangue. Ele diz, eu derramo meu sangue, eu dou a minha vida por vocês, eu me entrego a vocês. E logicamente nós, se você não perceber, fizemos promessas a Deus quando nos convertemos. Quando eu me converter, eu vou ser crente mesmo, não vou ser que nem aquele lá, mas eu vou ser para valer. E perceba aquela sede, aquele capricho que você tinha quando você se converteu. Lembra disso? Você queria ganhar todo mundo, queria levar toda a sua família para a igreja. Se bobeasse, você trazer até o padre. O negócio, até o chefe da macumba vinha, se bobeasse, porque a sua sede, aquela fome de ler a Bíblia, de orar, eu não sei onde está isso hoje, mas era assim, foi comigo, tenho certeza que não foi diferente com você. Fizemos promessas a Deus, fizemos promessa ao nosso noivo, fizemos promessas a Jesus, que seguiríamos Ele por toda a vida. Escute bem para mim, gente, olhem bem para mim, fizemos promessa que seríamos fiéis a Ele e obedeceríamos a palavra dele e não iríamos desviar nunca vou te deixar, Jesus, nunca vou te deixar. Hoje a gente vê, é um feriadinho prolongado, a turma se lasca. Deus, ou melhor, dessa forma de promessa e de aliança, tanto Cristo como o povo dele assumem um compromisso, um pacto, um compromisso. Esse compromisso nada mais é que uma união
efetiva, assim como é a união efetiva no casamento. Cristo e sua igreja assumem essa união de maneira íntima e profunda, porque a Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles, na realidade, que têm esse pacto, têm essa fidelidade com Ele, essa intimidade com Ele. Compromisso é um relacionamento estreito com Deus. Assim como você, quando casou, tem esse relacionamento com o seu cônjuge. Isso é aliança. Da mesma forma que o noivo dava coisas de valor, que eu li para vocês aqui, a noiva, Jesus, ele deu o seu melhor. A Bíblia fala que ele pagou um valor altíssimo para casar-se com a igreja, para se comprometer com a igreja. Não ficou só na promessa, mas ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele se entregou. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: bispos, vocês devem cuidar de vocês, da saúde de vocês, e cuidar do rebanho de Deus. O rebanho, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Está aí Atos 20, versículo 28. E Efésios 5, 25, eu li aqui, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem aqui está me entendendo? Olha, esse Cristo que saiu um dia do seu lar para vir aqui, a Bíblia mostra uma promessa que ele vai voltar para buscar a noiva. Em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus tinha dado as últimas recomendações para os discípulos, e ele começou a voltar para o céu. Sabe, foi um negócio, devia ser um negócio muito legal, os caras ali conversando, e aí ele não falou 1, 2, 3, não, ele vai, e daqui a pouco ele começa a subir. Vai imaginando isso. Ele começa a subir, e vai subindo, os caras, agora o homem está indo, e vai vendo, e vai chegando perto das nuvens. E esses homens galileus, esses apóstolos de Jesus, que estavam com seus olhares fitos nos céus, aí bate no ombro deles um anjo, ou dois lá que vai aparecer ali, e diz assim: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Agora, por favor, que todos leem comigo. 1, 2, 3. Mais alto. Gente, isso em igreja pentecostal, os caras estavam rolando no chão já. O negócio estava pegando, essa patinha de fogo, o negócio o que vocês estão olhando? Esse noivo que foi, da mesma forma que foi, ele vai voltar. Jesus diz assim: eu estou indo preparar o lugar, porque eu indo, eu vou voltar, e vou voltar para vocês. Eu não vou voltar para o mundão, eu vou voltar para vocês. Entenderam ou não? Eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar. E eu voltando, levarei vocês como um povo, como um noivo tira a noiva de sua casa e leva para dele. Eu vou fazer isso, eu vou levar vocês. Para onde eu estiver, vocês estarão sempre comigo. Se é em Marte, Júpiter, se é um estado espiritual, eu não sei. Eu não brigo com o testemunho de Jeová, não brigo com ninguém. Para onde ele me levar, eu vou. Onde Jesus estiver, é céu para mim. Eu quero que vocês entendam isso e vivam isto, porque eu chamei a minha esposa e falei: sabe qual o tema que eu vou voltar para essa palavra? E ela: qual? Eu falei: onde está minha noiva? Uma pergunta do Deus eterno para aquela que ele fez tudo por ela.
uma pergunta de Cristo Jesus para a igreja que ele fez tudo por ela. Ele não falou assim: eu vou me entregar, mas vai ser assim um pouquinho só. Não, ele se entregou por completo. Não existe mais segredo. Escuta, talvez para os grandes teólogos isso é uma bobagem, mas não existe mais segredos em Deus. Ele se revelou, e ele está tão perto, não tem como estar mais perto de nós do que já está, porque ele, pelo Espírito Santo eterno, ele agora habita dentro de nós. Não no céu, não longe, não perto, mas dentro. É impossível ele estar mais perto de você do que já está. Então ele se entrega, sabe, não 50% Deus, ele se entrega 100% Deus divino para dentro de nós. Olha o que você tem aí dentro. Começa a imaginar, é o Deus Todo-Poderoso, eterno, Deus por completo dentro de nós. Jesus se entregou por nós. Ainda esperamos a chegada do noivo para nos levar a esse banquete nupcial. O apóstolo João, que escreveu Apocalipse, ele escreve para uma das igrejas, igreja de Éfeso, se eu não me engano, que estava passando por umas perseguições loucas, sabe? Talvez frieza espiritual, alguma coisa assim, passando perseguição. Aí ele escreve no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 ao versículo 9, ele começa a estimular a igreja, a animar a igreja, apesar das perseguições. Então ele diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória a Deus, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado, mesma coisa que do Antigo Testamento: linho fino, brilhante e ouro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo aí continua dizendo: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. A mesma coisa que Ezequiel diz lá no Antigo Testamento: a palavra é do soberano Senhor. Aqui está dizendo: eu vou agora vestir a igreja da melhor forma, eu vou dar o melhor para ela. O banquete está preparado. E essa não é palavra de João, essa é palavra do soberano Senhor, do verdadeiro Deus. Como a noiva esperando a chegada do noivo, a igreja hoje, ela precisa despertar isso. Ela precisa aguardar a vinda de Jesus. Como eu já disse, ele levará os fiéis a esta festa. Ele vai levar todos nós. Eu não sei se você tem essa certeza, essa convicção, mas eu tenho. E como pastor desse rebanho, eu não sei dos outros lá, cada um com seu problema, cada pastor com seu problema, mas desse daqui, eu queria uma coisa: que você, na realidade, estivesse presente nesse banquete. Não fosse crente de igreja, só vir aqui. Porque se esse negócio acontecer essa madrugada, filho, domingo que vem você pode vir aqui, quiser adorar, cantar sozinho, se lascar e bater bateria, fazer o barulho que você quiser e dar glória a Deus, vai ser tarde demais. Nós precisamos ter a convicção hoje de que esse Jesus vai voltar e vai levar os fiéis a essa festa, e depois habitará com a sua igreja para todo sempre. E para encerrar, a igreja como noiva enfeitada para o seu esposo. Toda essa história de uma noiva esperando a chegada do noivo serve também para nos instruir, serve também, gente, para nos animar a voltarmos a ser fiéis. Escute bem, voltarmos a ser mais obedientes à palavra, à comunhão da igreja. Nós estamos vivendo muito largamente do jeito que a gente quer viver.
E eu creio que a comunhão tem força, a comunhão tem poder. E a fidelidade então é a base do trono de Deus. Isso eu quero considerar algumas coisas aqui bem rápido. Que a beleza da noiva vem do noivo. Se você perceber os casamentos de hoje, a noiva que se vira com vestido, sim ou não? Sim ou não? Ela que se vira e gasta com toda a maquiagem, com o sapato, com tudo que você pode imaginar. Mas perceba aqui, que não era assim e não vai ser dessa forma, nesse relacionamento Cristo e igreja. Ezequiel 16, do 8 ao 14 que nós lemos, Deus encontrou aquele povo como uma menina recém-nascida, abandonada pelos próprios pais. Deus encontrou aquele povo largado. Aí o texto diz, ele cuidou durante anos, e quando, é palavra poética, quando aquela menina cresce, ele casa-se com essa. Quando ela chegou a um estágio de maturidade, quando Israel entendeu que Deus é Deus, e ídolo é ídolo e não passa disto, e que ele não poderia viver sem esse Deus, isso é, chegou a um nível de maturidade, esse Deus na verdade se compromete com o povo. Ele lavou, ele vestiu, olha, palavra profética, com as melhores roupas, colocou naquele povo enfeites, joias, deu-lhe melhores alimentos, e aquele povo se tornou absolutamente importante em todas as nações. Não só o povo, mas a própria casa, terra, Jerusalém, que Deus colocou eles ali. E a briga até hoje dos vizinhos de Israel é por terra. Essa é a briga, porque aquele lugar é um lugar rico, e aquele povo eles não consideram, mas é povo de Deus, tem marca de Deus ali. E a igreja de Jesus Cristo, mesma coisa hoje. Se a gente falar assim, mas do jeito que a igreja está hoje não vai subir, quem prepara a igreja, quem enfeita é o Deus eterno. Quem dá as vestes, quem dá comida, quem dá o alimento é o Deus poderoso. Não pensa assim, eu tenho que... é Ele, dependa dEle, que tudo virá dEle. Toda a beleza que a igreja, casa favorita, precisa viver, vem dEle. Foi Ele que aperfeiçoou o povo de Israel, a beleza do povo de Israel, foi Ele. E Ele aperfeiçoará esse povo aqui, se nós na verdade dependemos dEle, em obediência e fidelidade. O versículo 14 de Ezequiel 16 diz, o esplendor que eu dera a você, foi isso que tornou perfeita a sua formosura. A beleza da igreja vem de Cristo. Foi Ele quem se entregou para santificar a igreja, para lavar a igreja. Isso é para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, sem problemas. Foi Ele quem fez isso. E Jesus quer uma igreja composta de pessoas assim, obedientes, pessoas fiéis. Alô? Pessoas fiéis a Ele. Rapidamente, eu peguei algumas igrejas que o apóstolo João escreveu, eram 7 igrejas mais ou menos que ele escreveu em Apocalipse. Todas elas apresentaram virtudes, mas todas elas também apresentaram desvirtudes. A igreja de Éfeso, ela não aceitava homens maus e mentirosos. Eu não sei se tinha gente dentro daquela igreja, mas diz lá que ela não aceitava homens maus e mentirosos. Então era uma religiosidade da pega. Vamos excluir o irmão que mentiu. Aí o mentiroso levantava a mão. Eu concordo. Acho que devia ser uma coisa assim. Mas eles zelavam por esse negócio.
de não aceitar homens maus e mentirosos, mas só que abandonou o seu primeiro amor e caiu. A igreja em Pérgamo, que era uma outra cidade, e a igreja ali, ela conservava o nome, o temor, Júlio, o temor, Júnior, você mesmo, Alessandra, o temor e o respeito pelo nome do Senhor. Não negava a fé, mas ela tolerava ensinamentos falsos, ondas de pentecostalismo, ondas de doutrinas, né? E o Brasil é aberto, né? Até para isso. O que se lança na Europa, nas igrejas lá, é moda aqui. Eles falam, é a onda não sei de quem. Mas a gente pega tudo que vem. Essas ondas de doutrina, falsas doutrinas, eles na realidade eram pessoas que não negavam a fé, mas a porta era aberta para qualquer um que falava, agora para cantar de costa, agora todo mundo no chão, e todo mundo levantando a mão, e todo mundo, era assim. Era uma igreja dessa forma. A igreja de Tiatira, na cidade de Tiatira, era dedicada e era ativa em obras. Ninguém nessa cidade dá mais cesta básica e ajudou os pobres que nem nós. Só que ela tolerava a falsa doutrina lá do Antigo Testamento, ainda de Jezabel, a mulher que mandava no marido. Pensa bem que igreja era aquela. Talvez aqui, quem sabe, era uma pastora. Vamos lá, a igreja em Sardes tinha uma reputação de ser a igreja viva, ativa. Mas o Senhor Jesus manda através da carta dizendo, você diz que é viva, diz que não sei o que, mas para mim você está morta. E por fim, a igreja de Laodiceia, que o Senhor Jesus falou assim, você não está nem quente e nem gelada, você está morna. E uma coisa morna dá ânsia, eu estou pronto para vomitar você da minha boca. Quem está me entendendo? Igrejas não são perfeitas, mas eu creio que o erro delas é deixar de depender de Deus. Por isso vem, sabe o que? Esse clamor do Deus Todo-Poderoso, pelo tempo e pelo espaço, vem. Desde lá de Ezequiel. E o clamor é, onde está a minha noiva? Eu preparei tanta coisa boa para você. A perfeição, a formosura, as melhores coisas. Onde está a minha noiva? Onde está a minha noiva? E eu queria que você entendesse isso. E a gente respondesse a Ele nessa noite. Como igreja, Casa Favorita, dizer, nós estamos aqui. Como igreja lá do Patriarca, nós estamos aqui. Vamos permanecer mais fiéis. Vamos unir comigo. Olha aqui para nós, igreja Casa Favorita, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ser mais coesos, sabe? Mais ligados um no outro. A gente precisa ser. Não fazer o que quer, o que dá na cabeça. Jesus me disse. Jesus me falou, então tchau. Jesus, que história é essa? Uma vez, a irmã de Moisés chegou para ele e falou assim, estou muito invocado, eu sou a irmã mais velha aqui e não estou legal, porque esse Deus só fala com você, até fala comigo também. Aí quis tirar Moisés da jogada. O líder era Moisés. Se Deus ia falar alguma coisa, ele procurava o líder, Moisés. Moisés é para a direita, vamos para a direita. Ô povo, Deus está falando que é para a direita. Agora Deus está falando com todo mundo. E uns falam, não quero, não vou.